Andréa Matarazzo, como é que você avalia a gestão do prefeito Bruno Covas? A CET sumiu das ruas, né? Onde eles estão? Como é que se resolve esse problema? No começo desse ano, São Paulo ficou embaixo d'água, né? O que você faria de diferente para isso não acontecer? Eleições 2020. O futuro de São Paulo está na sua mão, no seu voto. Mas não só no seu voto. O futuro da oitava maior cidade do mundo depende da sua participação antes, durante a campanha. São muitos. Espero que eu consiga, não depende do de Cultura e de Energia do Estado de São Paulo, embaixador na Itália e ministro da Secretaria da Comunicação do governo Fernando Henrique Cardoso. E olha que eu não falei tudo, hein? Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Andréa Matarazzo, seja muito bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Bonfá, muito obrigado, parabéns pelo seu programa, obrigado. Pelo dinamismo das suas entrevistas. Só faltou uma coisinha aí que eu reputo muito importante, foi uma das posições que eu gostei muito e que eu acho muito importante até para quem está nos ouvindo prestar atenção para o futuro, que eu fui vereador em São Paulo, o segundo mais votado do Brasil durante de 2012 a 2016, e a Câmara tem um papel determinante no futuro da cidade. A sua introdução, eu vou te dizer, poucos lugares eu vi alguém ser tão preciso e tão cirúrgico na importância que tem a Prefeitura de São Paulo e na importância que tem a cidade de São Paulo. Como é que você avalia a gestão do prefeito Bruno Covas, que é apoiado pelo governador João Dória e vai ser seu concorrente na próxima eleição? Eu acho que avaliar não faz muito sentido. Quem vai avaliar vai ser a população. A população que tem que avaliar, porque ela é que sente na pele principal, mais do que eu. Mas você também mora em São Paulo. Então, por isso. Então eu vou falar, eu como cidadão, que está por aqui e estou olhando. Por exemplo, uma gestão sem prioridades. Qual foi a prioridade dessa gestão? Nada. O investimento dessa gestão, para mim, que ficou 80 milhões aqui no Vale do Anhangabaú. O que resultou nisso até agora? O Anhangabaú era uma prioridade da cidade, uma cidade com 3 bilhões e meio de pessoas sem saneamento, com 1.260 favelas, 80 milhões jogados lá no Anhangabaú, aumentou em 90% em segurança, está em obras aí, para fazer uma fonte luminosa com 860 pontos de água que saem do chão, água e luz, que aquilo depois pode virar laguinho, pode virar tudo controlado por computador. Projeto muito interessante, bonito, de um arquiteto dinamarquês que nunca pisou em São Paulo. E a gente sabe que não vai funcionar. Por quê? O Anhangabaú tinha 2 fontes ao lado dos banheiros lá. Nunca conseguiu funcionar, eu sei porque eu arrumei elas 2 vezes. Duravam 3 meses, roubavam os bicos, roubavam as máquinas, roubavam os banheiros, porque a cidade tem muito problema e isto não é uma prioridade dela. Então, é jogar fora dinheiro. Com 80 milhões, por exemplo, eu faria a urbanização da favela da Vila Prudente, que acho que é a mais antiga favela de São Paulo, com 1.500 famílias. Então é uma gestão que joga dinheiro fora. Aí falaram fazer o Parque Minhocão. É uma prioridade o Parque Minhocão? Interromper a ligação da Zona Leste com a Oeste, porque falaram que não, mas tem que dificultar quem usa carro, tem outros meios. Pergunta-se quem vem de Cidade Tiradentes, ou Hermelino Matarazzo e trabalha na Barra Funda, tem outro jeito de vir ou consegue chegar só com o transporte público existente? Né? Não tem. Então, é uma gestão que, no fundo, eu acho que tem um problema mais grave de tudo. Não tem equipe, não tem gestão. Tem o prefeito com uma gestão, a meu ver, amadora, no sentido de você não conhece a cidade, não conhece a administração pública. E isso é muito grave quando você tem uma cidade do tamanho de São Paulo. Antes de continuar a minha entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Andréa Matarazzo, eu tenho um pedido muito especial para você. Falta muito pouco para a gente chegar a 300 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda, hein? Já que o senhor falou aí na ligação que o Minhocão faz, né? Eu vindo para cá para a entrevista, eu lembrei, é uma coisa que sempre me incomoda, a CET sumiu das ruas, né? Por exemplo, na hora de pico, você não vê eles orientando o trânsito, você não vê eles, assim,
assim, estimulando que os motoristas andem mais rápido, né, para o trânsito fluir. Esse não trabalho, deixando fechar os cruzamentos. Esse trabalho desapareceu da cidade. Eles ficam parados dentro da viatura esperando o próximo acidente, tal. É um serviço de trânsito passivo. Ele não é ativo. Ele não fica. Você não vê mais o guarda de trânsito, né? O orientador de trânsito, como tem em grandes cidades, né? Que ele fica orientando, ele puxando o tráfego. Então, tem o farol, mas às vezes ele comanda manualmente o trânsito. Tem o farol quando não chove, né? Então, essa é outra pergunta que eu vou fazer em seguida. Mas vamos primeiro pelos marronzinhos, aí o pessoal da CET. Onde estão? Onde eles estão? A CET, ela vem sendo sucateada, eu não me lembro agora de cabeça. Parece que não tem comando. O número de funcionários dela, depois de saber, mas ela vem sendo sucateada desde a gestão do Haddad. Você deve lembrar que na gestão do Haddad os funcionários fizeram um pedido de doações para a CET. Não sei se você lembra de mesas, cadeiras, computadores. Não lembro etc. disso. Então eu digo, as gestões não têm tido prioridades. Mobilidade é um dos assuntos essenciais da cidade. Então a CT, que foi feita pelo querido Scaringella lá atrás, ela nunca mais foi atualizada. Então será que é o caso de ter uma empresa como a CT ou transformá-la numa agência com gente qualificada, moderna, adequada à realidade de trânsito de hoje, de mobilidade de hoje? Você tem essa questão também. Então eu acho que no fundo é isso, dentro das prioridades você precisa arrumar a CT. Aí muita gente vai falar, é até bom a gente falar isso no começo da entrevista, mas e dinheiro para tudo isso? A desculpa dos prefeitos sempre é não ter dinheiro e a Câmara dos Vereadores, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Bom, isso está na descrição do cargo, existe, né? E você tem que saber negociar com isso. Te digo o seguinte, a prefeitura está hoje, neste dia de hoje, com 14 ou 15 bilhões de reais em caixa. Então dinheiro não falta. Não falta. O orçamento da Prefeitura de São Paulo este ano vai ser de provavelmente 69 bilhões de reais. É grande. Agora, por que não anda? Por que não foi feita até agora a licitação dos semáforos, por exemplo, que ajudaria muito, né? Então vamos falar disso. São um monte de coisas que eu falo, falta prioridade, precisa definir qual é o caminho e seguir o caminho. Então, se o senhor ganhar, o que o senhor vai fazer com a CT? Reformular a CT. Isso tem que ser reformulada, mas vai ter gente modernizada. Eu acho que você hoje, nos principais cruzamentos, pessoas e tecnologia, nos horários de pico, por exemplo. Nos horários de pico é onde você tem os problemas crônicos de semáforo, etc. Em épocas de chuva é outra. Isso muda conforme o horário, conforme o dia. E você tem que trabalhar de acordo com a realidade do momento. Quando chove é outra conversa. Então vamos falar dos semáforos, já que você falou que era outro assunto. Todo prefeito que entra fala que vai resolver o problema dos semáforos. Aí quando chove eles param de funcionar. E os prefeitos saem, os semáforos continuam apagados quando chove. Como é que se resolve esse problema? Pois é, eu já comecei a estudar isso daí, não é uma coisa que eu te tenha na ponta da língua, mas o que eu mandei ver? Por que são duas gestões que a gente vê que dizem que vão resolver o problema e não resolve de cara? Porque isso é uma coisa que você tem que entrar e pedir a solução. Então eu estou vendo qual é a solução e por que não é possível fazer. Não é possível. Será que não dá para terminar durante a própria gestão? Esse é outro problema. Não é possível. Eu acho que você vai ser um bom prefeito. E eu sempre falo, para ser bom prefeito, você tem que pensar na próxima geração e não na próxima eleição. Então você tem que fazer coisas que vão ser de longo prazo, encaminhar. André Matarazzo, se a Paulista tem semáforos inteligentes, que eles são comandados pela central da CT, dá para fazer no resto da cidade. Eles são sincronizados, ainda não são os inteligentes. Não, mas claro que dá para fazer, eu tenho certeza que dá para fazer, só estou dizendo que eu não sei como fazer agora, mas está na minha lista das prioridades. Não, das prioridades a fazer, porque não é possível, você passou 2 gestões falando isso e ninguém fez, mas não fizeram nada. Nada. Então tem alguma coisa, é que eu sempre falo,
Tartaruga, quando está em cima da árvore, ou enchente ou mão de gente. Porque então, não dá para entender assim. Semáforo e obra de enchente contra enchente são duas prioridades que eu tenho assim muito claras na minha frente, que tem que fazer. Enchente eu sei como fazer, o que tem que fazer. Não fizeram o resultado, nós pagamos esse ano. Então vamos lá, vamos falar disso então. Enchente. Né? No começo desse ano, São Paulo ficou embaixo d'água, né? Casas ficaram embaixo d'água, prédios, garagens, carros, né? Milhares de carros perdidos, foi um caos, né? O trânsito de São Paulo ficou embaixo d'água. O que você faria de diferente para isso não acontecer? Eu faria o básico que não está sendo feito há anos, como ficou demonstrado em várias matérias de jornais. Faz anos que gastam 60% a menos do que deveriam nas obras de enchente. São Paulo tem alguns pontos crônicos de alagamento que precisam obras maiores, um pouco para servir. Então, tem que fazer essas obras. E tem um trabalho básico que também não está sendo feito, que todo ano chove... Mas que tipo de obra? Por exemplo, no cruzamento da Francisco Matarazzo com a Avenida Pompeia, a gente tem um córrego Água Preta, se não me engano, que chama, embora seja na Água Branca, chama Água Preta. Lá você tinha um problema de obstrução de galerias muito pequenas para o grau de impermeabilização que ficou. Então, tinha que acertar o córrego, tinha que trocar as galerias. Isso foi feito em parte, mas não foi feito completamente. Então, essa é uma obra que tem que dar continuidade, que resolveria o problema lá da Lapa, que é crônico, né? Essas são obras maiores. Agora na 23 de maio sempre alaga. Então, mas aí eu vou te falar, na Radial Leste tem um lugar também que alaga, você tem que pôr bomba ou fazer algum sistema de galerias. Quando eu estava na prefeitura, 14 bis, lembra que alagava inteira? Por quê? Quando fizeram o elevado, que tem lá, puseram aqueles pilares de cima para baixo. Um daqueles pilares passava no meio da galeria. Então a galeria ficou estreita, foi sujando, obstruiu, então alagava sempre. Então nós tivemos que fazer como uma ponte de safena. Fizemos uma galeria em volta do pilar nova, acabou o alagamento. Isso é uma coisa, são algumas obras. E tem o que você faz da rotina, que é quando chove aqui desde que Manuel da Nóbrega chegou em São Paulo. Então, e o período é o mesmo, né? De mais ou menos novembro até maio, comecinho, final de abril. Quando começa a parar a chuva, você tem que limpar todo o sistema de drenagem, todos os bueiros, todos as galerias e todas as bocas de lobo. Isso tem que fazer permanentemente, mas quando para de chover, aí você faz uma limpeza profunda em tudo isso, com o roto-router, né? Vamos dizer, que é por pressão, etc. Limpar todos os córregos sempre. Isso não é feito. Não está sendo feito, basta olhar. E você tem, por exemplo, o que nós fizemos no caso... Agora a população também não está ajudando. Não, então, mas você precisa de campanhas fortes, e esse é um problema, educacionais com relação a não jogar lixo na rua, porque vai jogando, você não sabe. Eu fui ver, quando você limpa uma galeria dessas, em muitos casos você tem que refazer a galeria, porque aquilo se compacta como concreto, junto com areia, com outra sujeira, com outras coisas, vai endurecendo. Nos córregos, o Pirajussara, o que nós fizemos, por exemplo? Uma das medidas, desassoreamos, limpamos, continuava alagando. Fizemos o piscinão que chama piscinão da Sharp, porque era no terreno da Sharp. Lá acabou o problema. No Aricanduva, na Zona Leste, levantamos as laterais, rebaixamos a calha, mas mesmo assim continua alagando. O que precisa ser feito lá? Um piscinão lá em São Caetano. Isso ajudaria a resolver. Então, essas medidas, parques, nós quando entramos na prefeitura, com o Serra e com o Gilberto, tínhamos 35 parques na cidade, deixamos com 102, porque muitos parques lineares, desassoreia o córrego, tira as pessoas que estão morando na beirada, muda elas de lugar, faz parque linear, que aquilo também absorve a água. Então são muitas medidas. Eu não digo que se você fizesse só essa parte de manutenção não teria tido enchentes, até teria, mas não desse jeito do que teve esse ano. Aí vem uma outra Agora pergunta. isso é da rotina da cidade, não tem nenhum mistério, é só fazer. E o senhor também não acha que faltam áreas verdes, mais áreas verdes na cidade de São Paulo? Se ela não fosse menos
asfaltada, menos com... Não, claro. Se a cidade tivesse mais áreas verdes, a gente não teria uma absorção maior dessa água e teria menos enchentes? Mas não tenha dúvida, você impermeabilizou a cidade toda. Veja a Lapa 50 anos atrás como era e o que virou a Lapa. A diferença das coisas. O próprio onde está um shopping, hoje Shopping Bourbon, eu sempre digo, lá era o Shopping Matarazzo. Mas ele era, acho que 15% do tamanho que é o Shopping Bourbon hoje. Sim. Olha, veja a Zona Leste, por exemplo, onde alaga muito Jardim Pantanal. Por lá, alaga e a água fica. Se você olhar de cima, você vai ver que aquilo, o pessoal de entulho, ao longo dos anos, foi jogando entulho, levantou, desviou o curso do rio. Então lá, quando chove, o rio sobe, a água vem para cima. Então foi feito um polter, que é uma solução de engenharia que melhorou muito, mas precisa continuar para evitar. Agora, o que foi isso? Foi descarte de entulho, lixo de forma irregular. Depois fizeram loteamentos clandestinos em cima. Além do Bruno Covas, você deve concorrer com outros nomes como Datena, Marta Suplicy, Joyce Hasselman, Márcio França, Celso Russomano, Felipe Sabará, Arthur Duval, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Orlando Silva e alguém do PT, que pode ser aí Fernando Haddad, Alexandre Padilha ou Gilmar Tato. Qual é a sua opinião sobre cada um dos seus concorrentes? Mas então, eu acho que tem que dar opinião sobre os concorrentes à sociedade. A minha opinião é uma coisa muito particular. O que eu não vejo, por exemplo, eu vi que nessa relação, por exemplo, tem gente que nem mora em São Paulo, nunca morou em São Paulo, né? Não dá para ser prefeito alguém que não morou em São Paulo. Tem alguns que não tem a menor, nunca ouvi no executivo, trabalhar no executivo do governo. Eu acho, por exemplo, a Joyce, acho que nunca morou em São Paulo. Márcio França nunca morou em São Paulo. Né? São de fora de São Paulo. Agora, ser de fora de São Paulo não é problema nenhum. Nunca ter morado em São Paulo, não vivenciar a cidade, eu acho eu complicado para administrar a cidade. Mas, enfim, cada um é cada um. Eu acho que não tenho opinião. Eu acho o seguinte, todo mundo que tivesse, eu acho que quem tem que julgar vai ser o paulistano, que vai ter que ver o seguinte: para administrar os nossos problemas, uma cidade como a nossa, basta querer ou tem que conhecer? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu procurei me preparar para isso. Eu nasci aqui, conheci a cidade com os meus antepassados, todos com a geração mais velha da minha família, inclusive daí que veio a minha paixão, porque me contavam histórias. E pude trabalhar em vários lugares diferentes, porque as fábricas, quando São Paulo ainda tinha muitas fábricas, eu trabalhei em Ermelino Matarazzo, trabalhei no Belenzinho, no Brás, na Moca, aqui no Jardim Peri-Peri, na Raposo Tavares, enfim. Então eu fui conhecendo todos esses lugares aí ao longo da vida. Depois dos 5 anos de prefeitura, eu posso dizer que eu conheci cada rua, né, dos 17 mil quilômetros de ruas que São Paulo tem. Vou complicar um pouquinho mais. Pode? Pode, para mim não tem problema nenhum. Aliás, é importante, a gente combinou alguma coisa antes de começar essa entrevista? Não, eu nunca tinha te conhecido assim. E eu mostrei as perguntas antes para você? Não, imagina. Isso é importante, sabe? Aliás, sentamos e começamos. É isso aí. É porque algumas pessoas escreveram nos comentários, já comecei essa série, né? E algumas pessoas colocaram assim: mas será que é de verdade essa entrevista? Será que é sério? É para valer? É sério, é para valer. Eu tenho 25 anos de jornalismo, então para quem escreveu isso aí, os haters, olha, vocês estão por fora, viu? Aqui é para valer, aqui o jornalismo é sério, o canal é independente. Então, se vocês acham que não é, procurem outros canais, porque aqui a gente faz jornalismo de verdade. Mas é interessante, você sabe, quando eu faço lives, às vezes, tem umas pessoas que entram e ficam criticando. Então eu já falei, que você entre uma vez e critique, é normal, mas toda vez, puxa, mas não vem, não precisa vir no meu canal. Embora, né? Não vem, você acha tão ruim, para que vem? Pois é. Enfim, vamos lá. Mas vou complicar. André Matarazzo, eu olhei as suas redes sociais e vi que você tem poucos seguidores. Como é que você vai fazer para enfrentar o Arthur Duval, a Joyce Hasselman, o Celso Russomano, o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral, que tem milhões de seguidores, e o Datena, que é super popular na TV? Bom, eu acho esse é o ponto.
Período TV todo mundo vai ter no período eleitoral e o tempo do nosso partido é razoável. Rede social, realmente o meu é muito... Eu sou o único, se você olhar, o único candidato que eu estou sem mandato desde 2016 e fora da mídia desde 2016. Mas eu acho que aí que está a diferença. Por outro lado, quando você olha as pesquisas que a XP fez, eu não estou tão distante nem do prefeito e nem de todos esses outros. E na frente, por exemplo, do Arthur Duval e outros aí, Orlando Silva, outros. Mas acho que nem isso é relevante. Eu tenho uma história aqui em São Paulo, né? Eu acho também que eu fui subprefeito, secretário, nasci aqui, fui industrial aqui. Eu fui construindo uma vida e construindo uma imagem que eu acho que agora que o interesse nas eleições também fica maior, as pessoas virão buscar na rede social, terão os debates, tudo isso. Quer dizer, Então, como é que você vai fazer para ficar mais conhecido? Se você olhar na rede social, então olhar a minha, que é pequena, comparado a esses que você está falando. Se você olhar os assuntos, você vai ver que você não vê um assunto fora da questão cidades. E a dos outros você não vê nenhum assunto referente às cidades. Então, eu espero que o eleitor consiga perceber isso. O eleitor vai procurar, porque uma coisa é você ser seguidor de alguém no oba-oba, que é divertido, tal. Outra coisa em época de eleição, né? E você vai procurar se informar também. Você está gostando da minha entrevista com o pré-candidato André Matarazzo? Não acabou! André Matarazzo, o que você acha que o eleitor espera do novo prefeito? E se o Datena sair pré-candidato, como é que você vai fazer para enfrentá-lo? Ele é um nome forte, né? E quem vai ser o seu vice? Você falou em trabalhar 24 horas. Você dorme um pouco? Como é que você vai resolver esse festival de buracos, né? Que a cidade está lotada deles. Por que em São Paulo a gente não tem ruas e avenidas de concreto? Qual é o seu plano para resolver esse festival de buracos que tem nas calçadas de São Paulo? Em outubro de 2012, você foi eleito vereador com 117.617 votos. Você realmente acha que tem chance de ganhar a eleição para prefeito de São Paulo?